Palavra do Senhor Jesus no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 8, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu quero conversar com vocês sobre o clímax da nossa fé. O ponto mais alto da nossa fé. A maior expectativa do salvo, ou aquilo que deve ser a maior expectativa do salvo. Quantos aqui foram tomados pela fé em Jesus como filhos ou filhas de Deus? O clímax da filiação divina é justamente este. A Bíblia diz que as pessoas salvas, feitas filhas de Deus, pela fé no Filho de Deus, pela fé no unigênito Filho de Deus. Essas pessoas, ao fim desta era, a Bíblia diz isso, serão divinizadas, ou seja, feitas participantes da glória do Filho eterno de Deus. Elas serão feitas participantes da glória do Filho eterno de Deus. Pedro chega a dizer algo absolutamente dramático. Ele diz: essas pessoas, no fim desta era, serão feitas participantes da natureza divina. A essa participação na glória do Filho eterno, a tradição ortodoxa russa chama teoses. Teoses é o tema que iremos abordar nesta noite aqui. Esse caminho de exaltação, de levantamento, que dentro da glorificação é a subida para essa realidade una, em que espírito e corpo das pessoas ressurretas desfrutarão livremente do que Jesus está dizendo aqui. Livremente verão a Deus. Isto é, terão a visão beatífica, a bem-aventurada visão da glória de Deus. Verão Deus cara a cara, face a face. Esta é a esperança máxima dos salvos. Não é nenhuma outra coisa. É vê-lo, enxergar aquele que é a origem de tudo, estar diante dele, vê-lo exatamente como ele é. Norman Champlin nega isto. Ele nega a possibilidade de ser algo tão exaltado, tão glorioso, a visão beatífica, ver Deus. Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aqueles que hoje se purificam, aqueles que hoje não permitem que o pecado se assenhoreie deles, aqueles que hoje estão andando no Espírito e se rendendo ao Espírito continuamente, às vezes falham, mas há um propósito firme no coração deles, eles se levantam de novo e prosseguem. Eles querem manter os seus corações puros. Jesus diz: esses que hoje têm um coração puro, naquele dia verão Deus cara a cara, sem nenhuma interferência, sem nenhum temor, sem nenhuma distância, sem nenhuma turbidez, nada disso. Verão a Deus como Ele é. Champlin nega dizendo o seguinte: ele diz que ele considera que há, na verdade, um reconhecimento, uma percepção nova sobre a pessoa de Deus, uma percepção mais completa sobre a pessoa de Deus. Cito Norman Champlin: quem não tiver chegado à perfeição não poderá ficar de pé na presença de Deus e nem poderá vê-lo face a face. Por isso mesmo, conhecer a Deus não fala meramente, ele ainda trata disso como se fosse algo mero. Não fala meramente de alguma visão física de sua aparência,
mas antes da transmissão de certo elevado nível espiritual que põe o homem em contato com a realidade de Deus. Não está em foco alguma visão física da imagem ou da aparência de Deus. Antes, o reconhecimento mútuo por intuição nos é aqui garantido. Porquanto o conhecimento em sentido espiritual altamente exaltado não poderia mesmo omitir essa intuição. Então, é um conhecimento teórico, um saber sobre o ser, sobre a personalidade, não a visão efetiva de Deus. Esse entendimento para nós destoa completamente. Então eu quero começar discordando do nosso querido Norman Champlin. Isso destoa completamente do contraste que o apóstolo Paulo faz entre o ver nesta era e o espelho obscuro. Na verdade, o ver nesta era como em espelho obscuro e essa futura visão face a face, corrigindo. Essa apresentação de Norman apenas de uma intuição, de Norman Champlin apenas de uma intuição, de um conhecimento mais completo, não sinaliza, não compactua, não concorda com a fala de Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, quando Paulo diz: agora pois vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Diga comigo: então veremos face a face. Na história de Moisés, em Números capítulo 12, lemos a repreensão de Deus a Miriam e Arão, quando eles se ensoberbecem contra a liderança de Moisés, por causa da esposa de Moisés, que não era do povo de Deus. Deus se ira com essa insolência de Miriam e Arão. E o texto de Números 12, a partir do verso 4, conta para nós: imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três. E os três foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês... Isso é Deus dizendo, viu? Isso é a voz saindo da nuvem. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Por que vocês não tiveram papas na língua para falar contra o meu ungido, meu servo? Em Êxodo capítulo 33, há uma descrição da relação entre Deus e Moisés, a partir do verso 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. Então, a nuvem parada diante ali da tenda do encontro, a tenda onde Moisés entrava para se reunir com Deus. Quando a nuvem vinha para sobre a tenda, o povo de Israel, quando via aquilo, todo mundo ficava parado, adorando ao Senhor na frente da sua própria cabana, da sua própria tenda. Verso 11: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Nós olhamos para esses textos que acabei de ler, Números capítulo 12, Êxodo capítulo 33, e imaginamos que Moisés via a própria aparência de Deus, mas a Bíblia diz que não era isso. Esse face a face de Números 12, de Êxodo capítulo 33, ainda não é o face a face de 1 Coríntios 13 de Paulo. A relação face a face entre Moisés e Deus ainda, e nós vamos ver dois textos que tratam disso, ainda consistia em conhecimento relativo. E a superação disso fica evidente
Quando Moisés roga, no mesmo capítulo 33, versos à frente, Moisés roga, ele faz um pedido ao Senhor: rogo-te que me reveles a tua glória. Eu quero ler para vocês a continuação desse mesmo capítulo que acabo de ler, os versos 10 e 11, Êxodo capítulo 33, saltamos agora para o verso 15. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, então Moisés está pedindo a companhia de Deus com Israel na jornada até Canaã. Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que você me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E concluiu o Senhor: eis aqui um bom lugar junto a mim, põe-te sobre a rocha. Quando passar a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da mão, até que eu tenha passado. Depois tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Então nós voltamos a Números 12, Êxodo 33, versos 10 e 11, e fazemos a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, com quem então Moisés falava cara a cara? Quando a nuvem descia, e o texto diz, e Deus mesmo diz: com ele eu falo cara a cara. Que negócio é esse? Se versos adiante Deus diz: você não pode ver minha cara, que se no dia em que você vira a minha cara, você morre. Dois textos, Atos 7, 53 e Gálatas 3, verso 19, explicam para nós com quem Moisés falava. E a resposta é simples: com anjos, enviados direto da presença de Deus, com os quais Moisés falava cara a cara. Atos 7, 53, quando Estevão está sendo apedrejado, no final do seu discurso ele diz: vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. E Estevão está se referindo à lei de Moisés. Os anjos entregaram as tábuas da lei no alto do monte a Moisés. Moisés viu anjos cara a cara e conversava com anjos cara a cara. Eles se materializavam na tenda e conversavam com Moisés. Gálatas capítulo 3, verso 19. Qual era então, diz Paulo, o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Moisés fazendo a mediação entre Deus e Israel. Mas que figura de Deus era essa que Moisés via? Paulo acabou de falar: os anjos. Moisés intermediava entre anjos de Deus e povo de Israel. Estamos juntos? A resposta do Senhor ao pedido de Moisés, em Êxodo capítulo 33, a partir do verso 15, como acabamos de ler, pois em destaque, um destaque muito intenso, pôs em destaque a limitação do saber de Moisés, abrindo justamente espaço para essa esperança ampla, grandiosa, essa esperança evidentemente futura, que compreende tanto a visão literal da face de Deus, quanto o completo conhecimento sobre a pessoa de Deus. Então Champlin tinha metade da verdade. Paulo vai apresentar para nós a verdade inteira.
Vamos ver face a face. Vamos conhecer como somos conhecidos. Teremos mesmo conhecimento amplo, completo sobre a pessoa de Deus. Entretanto, também teremos a visão literal do rosto do Senhor. Isso importa para você? Isso importa e muito para mim. Eu quero ver meu Salvador. Eu quero ver meu Criador. Queremos vê-lo? Eu quero ver. Eu quero muito ver. Aquilo que João viu em visões, quando ele enxerga aquele que está assentado no trono, e ele diz que tinha a semelhança de uma aparência humana. Eu não quero ver apenas algo à distância e nebuloso, com todo respeito à revelação do Apocalipse. Não é isso apenas que eu quero ver. Há uma canção antiga que diz: primeiro eu quero ver meu Salvador, bem antes dos remidos ao redor. Meu pai já morreu, minha mãe já morreu, todos os meus tios morreram, meu irmão já morreu, mas primeiro eu quero ver meu Salvador. Quero vê-lo. Na era futura, corpo e espírito, ou corpo-espírito, ou corpo-espírito, saberão tudo. O saber que foi cobiçado no Éden será aberto, será franqueado nos novos céus e nova terra àqueles que vencerem. Nós não estamos aqui falando sobre o conhecimento do bem e do mal. Mas estamos aqui enfatizando o conhecendo, vendo, tocando, testemunhando, sem distância alguma, a plenitude da glória de Deus. Aleluia. Evidentemente, parênteses aqui, o saber ultrapassa frequentemente a esfera dos sentidos. Há uma doutrina filosófica chamada sensualismo ou sensacionalismo. Não tem nada a ver com show, não. Está ligado às sensações, aos sentidos. A doutrina filosófica desenvolvida por Etienne Condillac, um filósofo francês que viveu entre 1715 e 1780, Condillac dizia o seguinte: encontramos em nossas sensações a origem de todos os nossos conhecimentos e de todas as nossas faculdades. E de novo nós precisamos discordar. Primeiro a gente discorda de um teólogo e agora de um filósofo. A teoria de Condillac perde completamente o sentido diante de um evento típico do cristianismo chamado revelação. A doutrina da revelação e também a doutrina da transcendência, quando o espírito humano vai para além de si e tem experiências que não se limitam aos sentidos físicos, à existência física. Esses dois saberes, o saber transmitido sobrenaturalmente por Deus, então você tem uma consciência imediata de algo, revelação. Isso não passa pelos sentidos. Revelação e transcendência não passam pelos sentidos, ou seja, há saberes que não chegam até nós, falando em português bem claro, por meio dos 5 sentidos. A teoria de Condillac é, de novo, metade da verdade, é uma parte da realidade. O nosso mundo, dentro da teoria do conhecimento, o nosso mundo gnoseológico, o mundo do saber, apenas em parte se deve aos sentidos, não à sua totalidade. Claro, os sentidos são fundamentais ao conhecimento humano. Nesta noite nós falaremos de um sentido, entendendo que mesmo vendo coisas gloriosas agora, isso é ainda parte da experiência. Todos os sentidos na glorificação serão elevados a um nível perfeito. Nós vamos falar de um sentido. E não apenas os sentidos nos transmitem conhecimento, há também a transcendência e a revelação.
E na era que há de vir, haverá coisas e coisas que nos serão reveladas. Toda a glória que iremos experimentar a partir de agora é parcial. Nesta noite nós vamos retratar o ser humano glorificado, divinizado, o ser humano na era que há de vir, o ser humano participante da natureza divina, tomando por base apenas um dos chamados 5 sentidos, o sentido da visão. Gênesis capítulo 1, verso 3, apresenta para nós um relato de caráter fundamental. É um relato elementar. Preste atenção, é um relato necessariamente científico. Aqui vai uma crítica aberta àqueles que dizem que o relato de Gênesis é mitológico. Não e não mesmo. Gênesis 1, verso 3 é necessariamente científico, um relato de caráter fundamental do ato criativo divino. As palavras ali têm um profundo sentido para todo e qualquer olhar científico. Primeira coisa que Deus cria, Gênesis capítulo 1, verso 3, disse Deus: haja luz, e houve luz. Isso é absolutamente elementar. Henry Morris, doutor em ciência, diz: de todas as formas de energia, a mais fundamental é a luz, intimamente relacionada com todas as outras formas de energia. Igualmente é bem sabido que a energia se relaciona com a matéria nos termos da famosa equação de Einstein: energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Nesta equação temos a velocidade da luz, diz Henry Morris, tremenda rapidez que serve de obrigatório ponto de referência para todos os demais tipos de movimento que ocorrem no universo físico, A luz é fundamental para todas as formas de energia conhecidas. A ciência se debruça sobre a luz como um princípio elementar da existência. A luz é também o recurso fundamental do sentido da visão. Interessante que na quarta-feira nós meditamos sobre água e hoje meditamos sobre luz. Há um ramo específico da física destinado a tratar precisamente essa relação entre luz e visão, que é a óptica, com P mudo mesmo, óptica. De acordo com a ciência, só se vê a partir da luz. Nós, seres humanos, somos absolutamente dependentes dela para ver. A visão, na verdade, é fruto da passagem da luz pelos meios transparentes do olho até a retina. E se você olhar num gráficozinho da forma do olho, dos componentes do olho, você vai ver que uma terceira camada, de fora para dentro do olho, é a retina. Ela começa mais ou menos no topo do olho e vem até a sua base. A frente do olho não tem retina, então você tem esse contorno e a retina, nela estão os fotorreceptores. Então, as imagens passam pelos meios transparentes, chegam até os fotorreceptores e dali são transmitidos pelo nervo óptico para a região do cérebro responsável pela visão, e que é justamente esta aqui. Bem, o calombinho que temos na cabeça é aqui o nosso chamado córtex visual. A visão é fruto da passagem da luz pelos meios transparentes do olho até a retina, onde ocorre a conversão, uma transformação das imagens em impulsos elétricos, impulsos nervosos, que estimulam o córtex visual, e aqui nesta região, no calombinho, são produzidas efetivamente as imagens que enxergamos. A luz, diz a Bíblia, proporciona revelação em todos os sentidos, em sentido literal, em sentido simbólico, e por isso ela é citada amplamente por Cristo, pelos apóstolos, quando se fala, por exemplo, de julgamento das obras mais, de exposição das obras mais, de obras praticadas em oculto. Continuamente a Bíblia vai falar sobre a luz. Marcos capítulo 4, verso 22, Jesus diz: porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz.
Lucas capítulo 12, verso 3, o que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Jesus usa aqui uma figura para dizer que nem mesmo aquilo que nós consideramos oculto no juízo final ficará oculto. Tudo será absolutamente exposto. 1 de João capítulo 1, verso 5 em diante diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. João diz, diga comigo, Deus é luz e nele não há treva alguma. João prossegue dizendo, verso 6 de 1 de João 1, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aleluia. Deus é luz. Ou seja, diante dele todas as obras estão expostas. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Absolutamente tudo. Pensamentos, sentimentos, ações, palavras, tudo. A glorificação, quando olhamos para o que a Bíblia fala sobre o dia final, quando os salvos vão ressuscitar e receber corpos gloriosos, a glorificação com enorme frequência fala de uma abundância de luz. E aqui a gente pode enxergar um sentido literal disto, viu? De fato, os salvos, tanto quanto Jesus aparece luminoso no Monte da Transfiguração, tanto quanto as visões do Cristo glorioso, lá no Apocalipse, são de um Cristo iluminado, as visões de Ezequiel são abundantes de luz, também essa abundância de luz será o nosso fulgor derradeiro, o fulgor dos salvos e salvas. Um texto notável sobre isso é Daniel capítulo 12. Eu amo esse verso, Daniel 12, verso 3, que diz, os que tenham entendimento e são sábios, resplandecerão com o fulgor do firmamento. E todos quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade, à prática da justiça, serão como as estrelas, brilharão para sempre por toda a eternidade. Diga comigo, brilharemos para sempre. Por toda a eternidade. Aleluia. Joyce Baldwin comenta sobre esse verso algo que para nós concorda com as predições do Novo Testamento sobre a glorificação. Eu não vou citar todas as falas aqui desses outros teólogos como Joseph Barnes, Adam Clarke, Joseph Benson, mas parece que há um acordo tanto no comentário de Baldwin, quanto nos demais comentários desses outros teólogos e muitos outros, sobre o que é esta glória, esse brilho que vai nos acompanhar no dia final. Baldwin diz o seguinte, assim como o servo obtém êxito através da obediência e do sofrimento, assim será com aqueles aos quais o autor se refere, no caso de Daniel. Semelhantemente, a glorificação deles reflete as características daquele que Ezequiel viu em sua visão. Baldwin termina dizendo, eles resplandecerão como o fulgor do firmamento, claro e transparente. E é Jesus quem diz isso em Mateus 13:43. Veja só a fala do Senhor. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus manda prestar atenção nisso, viu? Ah, pastor, isso é tão irrelevante. É irrelevante para quem não está entendendo. É irrelevante para quem não entende do que seja glória. Glória significa Deus em mim. Quem entende o que seja glória, não vê nada de irrelevante nessas coisas. Por isso Jesus diz, preste atenção. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os justos
brilharão como o sol no reino de seu Pai. Palavra do Senhor, Jesus Cristo. Vou falar isso 1 milhão de vezes se for necessário. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Poucas vezes Jesus usa essa expressão nos evangelhos, hein? Aquele que tem ouvidos, ouça. Isso aparece no Apocalipse. Nós estamos agora em Mateus. A glorificação fala para nós de muita luz, consequentemente de uma visão, de uma capacidade visual que hoje nós não conseguimos nem imaginar. Daqui a pouco a gente vai ver algo aqui no telão, apenas um gráfico que retrata um pouco mais nitidamente do que eu estou falando para vocês. Cenas do próximo capítulo, espere um pouquinho. A glorificação fala para nós de uma revelação extraordinária. Se hoje nós achamos que sabemos alguma coisa, na glorificação nós vamos entender que todo o nosso conhecimento hoje é apenas um olhar para um espelho tosco. Aleluia. Porque essa é a promessa para os salvos. Amados, diz 1 João capítulo 3, verso 2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Aleluia. Seremos como Ele, diz João, porque teremos a capacidade de vê-lo exatamente como Ele é. E só pode enxergar essa glória toda quem a possui. Há uma distância enorme, é claro, entre os tempos bíblicos e os tempos atuais. E uma distância enorme quanto à compreensão das particularidades dos sentidos. Quando nós falamos exclusivamente sobre visão, por exemplo, devemos acreditar que Paulo apóstolo nem sequer cogitava do mundo natural vastíssimo que existe, mas que por nós mesmos não podemos ver. Exemplo disso, o que foi aberto para os olhos da humanidade com a invenção do chamado microscópio. Um mundo completamente novo, desconhecido. Há um mundo que só é perceptível por meio do uso de aparelhos. Mas esse mundo que não pode ser visto e que será plenamente visto, olha aqui que já estou afirmando. Essa visão está implicada no pleno conhecimento, no pleno ver que vem com a glorificação, que vem com novos céus e nova terra. Ou seja, quando Paulo diz que veremos plenamente e conheceremos plenamente, ele como apóstolo e os profetas, sem nem saberem de coisas que existem, disseram que nós as veríamos. Astros que só podem ser vistos por telescópios eletrônicos poderosos. Nada disto será segredo para os glorificados, sem uso de aparelhos. Nós precisamos compreender um pouquinho mais, ainda que de forma simplificada, esse fenômeno tão comum chamado visão, para nós podermos visualizar melhor a visão da glorificação. Eu disse a vocês que a nossa visão é extremamente dependente de luz. A luz é conduzida por camadas oculares, os meios transparentes do olho, até ser captada pela retina,
onde estão os fotorreceptores, que fazem essa coisa chamada fototransdução. A fototransdução é o processamento visual da retina, uma tarefa extremamente complexa. Os nossos olhos captam fótons, partículas de luz, convertem esses fótons em sinais elétricos, isso é a fototransdução. Essa função é uma função primordial realizada dentro dos segmentos externos dos fotorreceptores, os cones e bastonetes, que estão lá na retina. Em seguida, se inicia o processamento visual, quando esse sinal elétrico vai sendo levado, carreado pelas fibras do nervo óptico. Claro que isso acontece em milionésimos de segundos, até os centros nervosos encarregados da percepção e reconhecimento visual. Agora, um médico cirurgião chamado Paul Brand comenta, ele faz um comentário pitoresco sobre as diferentes classificações mentais do tipo animais superiores e inferiores. Então ele trata de animais superiores e inferiores, e essas classificações que o ser humano faz automaticamente, nós fazemos sem pensar, considerando os graus de especialização dos animais, das criaturas. Vou citar a fala e vai ficar bem claro isso. Ele diz assim: como podemos pisotear 1 milhão de criaturas numa caminhada e voltar para casa sem culpa alguma? Nós fazemos um estrago cada vez que a gente anda pela rua. Um vegetariano convicto, continua ele, um vegetariano convicto que bebe água fria de uma fonte engole uma horda de criaturas, animais, sem pestanejar. É uma ironia isso. Por que devemos torcer o nariz diante de um gato atropelado no acostamento, se não notamos, a gente nem nota os bilhões de minúsculos animais pulverizados por um trator que segue abrindo uma estrada? Por que a gente não dá atenção para isso? Porque quanto mais especializado, mais complexo um ser, mais importante ele é para o nosso cérebro. Isso é automático. No mesmo contexto, o Dr. Paul Brand cita a distância entre uma ameba, e nós não viemos das amebas, pode ter certeza disso, entre uma ameba e os seres humanos. E aí, Dr. Paul Brand vai fornecer dados importantíssimos sobre a nossa visão. Uma ameba tem uma percepção visual grosseira. O que ela vê? Ela não vê nada. A ameba simplesmente se move para a luz. Só isso. A ameba tem uma única célula. Só. No interior do meu olho, só fotorreceptores. Só uma pequena partezinha do olho, um nada, um naco dessa região da retina. Enquanto a ameba tem uma célula só que apenas se move em direção à luz, no interior do meu olho, do seu olho, de cada olho, há 107 milhões de células. 7 milhões dessas células são os cones, cada um carregado e pronto para disparar uma mensagem para o cérebro quando um pequeno fóton ou uns poucos fótons de luz cruzam seu caminho. Então 7 milhões são sensíveis à luz. Os cones dão para nós o conjunto completo das percepções cromáticas, ou seja, por meio dessas 7 milhões de células que são os cones, nós enxergamos as cores. Os outros 100 milhões de células são bastonetes, células de apoio em claridade, usadas em claridade reduzida. Quando há apenas bastonetes em ação, nós não enxergamos a cor. Como em uma noite enluarada, quando tudo aparece para nós em tom de cinza. O que está atuando aí são 100 milhões de células chamadas bastonetes. Elas atuam em baixa intensidade de luz. Mas nós podemos distinguir um espectro de luz tão vasto que a luz mais acesa que um ser humano percebe é 1 bilhão de vezes mais brilhante que a luz mais apagada. Entre a ameba, diz Paul Brand, e o meu olho existe uma estonteante gama de especialização. Não tem nenhuma comparação o olho de um ser humano e uma ameba inteira. Nossa espantosa quantidade de fotorreceptores sinaliza o quanto a visão humana é profundamente dependente da quantidade de luz. Agora,
Se nós tomarmos por referência, por parâmetro, os olhos chamados emetrópes, olho emetrópe é um olho que um cientista considera um olho normal. Os nossos olhos emetrópes não apenas distinguem as distintas cargas de luz, mas eles regulam a entrada da luz. A pupila faz esse contrair-se e abrir-se para delimitar o tanto de luz que entra. Um dos componentes oculares responsável pela nitidez das imagens é a pupila, que é chamada carinhosamente de a menina do olho. Um orifício que regula, por meio de contração ou dilatação, a entrada da luz, visando a nitidez das imagens. Os músculos intraoculares da pupila recebem inervação do sistema nervoso autônomo, regulam seu diâmetro e, consequentemente, a entrada de luz. Os nervos trabalham e controlam isso aí. Para a gente ter a noção dessa pequena variação, nota que a gente vê a luz mais intensa pode chegar a ser 1 bilhão de vezes mais forte que a luz mais fraca. A variação na pupila é pequeníssima, de 1,5 milímetros a 8 milímetros apenas. É esse o nível de abertura. Mas é tão milimetricamente ou milionesicamente milimétrico que consegue fazer toda essa gama de variações automaticamente. Nós somos uma coisa espetacular que Deus criou. Dizer que isso é obra do acaso, meus irmãos, tem que ter uma fé, olha, do tamanho do universo inteiro. A pessoa que diz que o homem é um acidente tem muita, mas muita fé mesmo. Eu tiro o chapéu. Quanto mais fechada a pupila estiver, mais nitidez a gente tem na visão. Quanto mais aberta, precisando de mais luz, mais difícil fica a visão. Quando você tem muita luz, a pupila se fecha, fica pequenininha, e a visão fica mais clara, mais nítida. A visão humana, porém, capta mais que isso. Mais que diferentes entradas de luz, produzindo essa sensação chamada... Os olhos emetrópes produzem uma sensação chamada estereopsia, que é a sensação de uma visão normal. Com percepção de profundidade, porque o nosso cérebro usa os 2 olhos para fazer essa tridimensionalidade da imagem. Por meio dos fotorreceptores, os olhos enxergam determinadas frequências de luz. Nós não enxergamos todas as luzes que existem. Há luzes que nós não vemos. Nos nossos olhos, os fotorreceptores, chamados cones, têm os fotorreceptores 1, 2 e 3, ou fotopsinas, que são sensíveis a azul, verde e vermelho. Os nossos olhos misturam essas 3 cores para dar toda essa gama de cores que nós conhecemos. O cérebro vai interpretar todas essas sensibilidades para essas 3 cores apenas. Quais são elas? Azul, verde e vermelho, para dar todas as cores. Pois bem, nossos olhos regulam a entrada de luz. Nossos olhos veem apenas o resultado dessas 3 cores, das muitas misturas dessas 3 luzes. Mas há dimensões que os nossos olhos não conseguem ver, e há intensidades de luz que os nossos olhos também não conseguem enxergar. Nossos olhos precisam de pelo menos 10 fótons para que um bastonete seja acionado e se veja alguma coisa. Se nós ficarmos 15 segundos expondo os nossos olhos para a luz solar, nós queimamos parte da mácula, que é essa região macia do olho, toda essa massa branca do olho. Na verdade, ela é rosinha, tá? Ela é cheia de vasos sanguíneos. Toda essa massa rosinha do olho nós queimamos em 15 segundos apenas. Por isso, crianças, não se deve olhar para o sol de jeito nenhum, né? Com a olho nu, e jamais, absolutamente jamais, de modo nenhum, com uma coisa que aumente a imagem, uma lente de aumento.
A nossa visão tem enormes limitações, ela é limitada pela quantidade de luz, ela é limitada pelo tamanho das cores, das coisas, ela é limitada pela quantidade de cores. Há muitas coisas que estão à nossa volta que nós simplesmente não vemos. Agora eu quero mostrar para vocês um gráfico. Pode apagar as luzes. Esse gráfico diz para nós o que vemos e o que não vemos, em termos de ondas eletromagnéticas, luz. Obrigado. Isso aqui é o que a gente vê. Tudo isto existe e a gente não enxerga. Eu quero ler para vocês o que nós não enxergamos. Ondas que não podem ser vistas por nós. Ondas que apenas aparelhos eletrônicos captam. Raios ultravioleta nós não vemos. Raios X, raios gama, raios cósmicos, o que está aí no espaço a gente não enxerga. Raios infravermelhos, micro-ondas, ondas de rádio, frequências extremamente baixas, tudo isso são ondas de luz que os nossos olhos não veem. Quando Paulo diz, agora vemos por espelho em enigma, a gente não vê, nós somos cegos. Obrigado. Nós não enxergamos quase nada do que existe. Nossa visão abarca uma faixa minúscula do espectro eletromagnético. E nossa captação ocular também deixa escapar o mundo microscópico e o mundo macroscópico. Em decorrência do comprimento da luz máximo e mínimo visíveis da própria estrutura do olho, o menor tamanho que podemos enxergar é cerca de 100 micrômetros. Aproximadamente um fio de cabelo. O fio de cabelo é a coisa mais fina que a gente consegue ver. Baixou disso aí, ficou invisível. Só com o microscópio. Eu não vou falar aqui sobre a história do microscópio, ficaria longo demais. Mas o que eu quero enfatizar com vocês nesta noite é que os nossos olhos nus não conseguem enxergar muitas cores. Agora, eles têm outras limitações. Não conseguimos enxergar além dessa abertura máxima de 180 graus. Temos uma baixíssima resolução na chamada visão periférica. Então aqui o centro da visão, a chamada visão foveal, da fóvea, é uma. Outra é a visão aqui. Eu estou vendo aquela caixa de som absolutamente turva. Tem nitidez nenhuma. Nós temos uma extrema demora para adaptarmos a nossa visão quando saímos de ambiente claro para o escuro ou do escuro para o claro. A adaptação ocular nossa é muito baixa. Nós conseguimos enxergar de 6 a 7 milhões de cores. É isso que os nossos cones conseguem ver. Nós temos limite de processamento da imagem. Vocês sabem que esse percurso, ainda que seja rapidíssimo, ele toma tempo. Por isso existem as chamadas ilusões de algo que o nosso olho achou que viu e não viu. Nós temos inúmeras limitações. Nós observamos Deus, na verdade a gente nem vê Deus. A gente vê o mundo de Deus com olhos completamente limitados, fraquinhos. Agora, portanto, enxergamos, diz Paulo, apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. A gente vê como se tivessem pegado uma panela, dado um brilho nela, e é essa a qualidade da nitidez da nossa visão. Pegou aquele alumínio, já surrado, deu uma polida nele. Qual a nitidez da tua visão? É isso aqui. Daí para pior. Diga comigo, agora. Paulo diz, agora vemos assim, mas então veremos face a face.
Agora é essa coisa debilitada, agora é essa coisa limitada aí. Agora fala de um contraste, diz o teólogo Groshide, um contraste entre esta dispensação e a era futura. Mas o que estamos começando a ver nesta noite é o seguinte: se esta visão limitada desaparecer, se essa visão limitada der lugar ao pleno ver, ao pleno conhecer, no dizer de Paulo, conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. E aí no Novo Testamento trilingue, 1 Coríntios 13, verso 12, nós temos: porque agora vemos como em espelho obscuramente, então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Quando essas coisas chegarem, fica claro para nós porque Paulo diz o que diz. Não haverá necessidade de línguas, não haverá necessidade de profecia, não haverá necessidade de fé, não haverá necessidade de esperança, porque veremos tudo, um mundo novo. Deus, quem aqui já teve visão espiritual, vai dizer naquele grande dia: meu Deus, eu era cego, nenhuma visão, nenhum sonho glorioso que eu tive chega nem perto do que agora eu posso ver. Se nós pudéssemos ter lembrança desta era, na era futura, nós diríamos: eu era cego e agora vejo. Não haverá línguas, profecia, a igreja estará num estado de perfeição, completa em conhecimento, completa em santidade. Deus será conhecido claramente. Eu quero encerrar dizendo que isto é cura para muitas dores da nossa alma. A visão beatífica. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Claro, se conseguirão ver Deus, se poderão ver Deus, quanto mais todo mundo que Deus criou. Quem é maior, o Criador ou a criatura? Quem consegue ver o Criador, consegue ver toda a criação. Aleluia. Quero encerrar dizendo para vocês que isso é cura. A visão que teremos é cura para inúmeras dores. Porque não saber é uma dor existencial. A ignorância dói em nós. A revelação que teremos será uma superação de uma dor existencial profunda. E aqui eu quero citar um texto da Maria Márcia Matos Pinto, quando ela faz uma análise de um texto de Carlos Drummond de Andrade, o poema Relógio do Rosário. Não vou ler o poema do Drummond aqui, mas apenas um trecho da análise da Maria Márcia Pinto, quando ela diz o seguinte: a dor que incomoda o homem tanto física como espiritualmente é a melhor designação, no mundo moderno, para o conjunto de sensações e sentimentos que leva o ser humano a querer decifrar os enigmas da sua existência. Agora olha o que ela vai dizer: porque o não saber causa angústia, dói. Nós temos uma parte da nossa dor nesta vida, que é a dor da ignorância, todos nós, a dor do não saber. Não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu acho que só bebês não levantariam. Quem aqui na caminhada cristã já quis ver com os olhos ou Jesus ou os anjos? Eu levantaria até o pé. Meu Deus, ao vivo, em cores, ali, pá, Jesus. Meu Deus. Não saber dói. E fica aquela sensaçãozinha: ah, Senhor, puxa, queria tanto te ver. Aliás, tem um sem número de canções dizendo justamente isso, né? Quero te ver.
E a gente precisa entender que nesta era a gente vai ver o Senhor inúmeras vezes na face do nosso irmão. E a gente vai ter que se conformar com isso. Mas o não saber dói. E o Drummond vai dizer, nessa poesia, que há uma ânsia no coração humano pela decifração do enigma da vida. Nessa poesia, O Relógio do Rosário, Drummond lamenta, ele diz assim: o amor não nos explica e nada basta. Nada é de natureza assim tão casta que não macule ou perca a sua essência ao contato furioso da existência. Ou seja, a existência para todas as coisas ocasiona uma perda da essência, uma perda irremediável da essência. O mistério da existência é contaminado, sempre. Quando a gente enxerga algo, quando algo se apresenta a nós, a gente não conhece o mundo na sua essência, a gente conhece o que a gente vê dele. O mundo está obscuro, ele é um enigma para nós. As coisas do mundo espiritual são enigma para nós. Paulo vai dizer exatamente isso. Nós temos um anseio que será completamente saciado quando Cristo voltar. Hoje eu não vejo, hoje eu não sei, mas verei, saberei. Se hoje eu primeiro quero ver meu Salvador, e aí dá mesmo para invejar, se é que dá para dizer que existe a tal da inveja santa, aí dá mesmo para invejar quem já foi na nossa frente. Quem está no paraíso, quem já viu Jesus, porque Jesus disse para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele veria Jesus, mas não Jesus crucificado em dores, sofrimento. Ele veria Cristo em sua aparência celestial. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é para ninguém sair daqui e pedir a morte, mas é para todos sairmos daqui dizendo: eu verei o que hoje eu não posso ver, conhecerei o que hoje não posso conhecer, verei um mundo infinitamente mais lindo. Encerro com a Anne Kramerick, a menina que desenhou Jesus aos 8 anos de idade, a canadense. Depois vocês podem pesquisar lá o quadro O Príncipe da Paz, de Anne. Ela disse que uma desenhista premiadíssima, um quadro dela chega a custar $125 mil, um desenho dela. Mais de R$500 mil. Essa menina, hoje já uma jovem com 20 e poucos anos, ela conta, desde os 4 aninhos começou a desenhar, ela sempre teve muitos sonhos, e ela sonhava com Jesus, ela sonhava com o céu. Vários desenhos dela são ligados a coisas celestiais, mas ela conta que num dos sonhos dela do céu, ou em sonhos dela sobre o céu, ela viu cores que não existem aqui. Isso a gente não consegue nem imaginar. Olhando para esse gráfico, fica claro, porque há um sem número de luzes que os nossos olhos não enxergam, só aparelhos eletrônicos veem. A Anne diz exatamente isso: há cores lá que não existem aqui. Mas nós veremos. Por favor, fique de pé no seu lugar.